Bem-vindos à apresentação do projeto PRO em Português, módulos 4, 5 e 6 do ensino profissional. O PRO em Português dos módulos 1, 2 e 3 teve uma ótima aceitação por parte de professores e formandos. Neste novo projeto, mantemos a qualidade que lhe foi reconhecida e apresentamos novidades para responder ainda melhor às necessidades dos colegas e dos nossos alunos. Assim, para apoiar a aprendizagem e o desenvolvimento das diferentes competências, preparamos, além do manual, o riquíssimo banco de atividades interativas intitulado Pratica e Consolida. Já o docente terá ao seu dispor não só o manual em papel e em versão digital interativa, mas também uma ampla gama de recursos para desenvolver o seu trabalho. Destaca as componentes avaliação inclusiva, recuperação de módulos e os roteiros de estudo autónomo como soluções eficazes que facilitam o nosso trabalho. O projeto que concebemos guia-se por 4 grandes princípios que foram já valorizados por quem o utilizou. Apresentar propostas de trabalho apelativas e motivadoras. Aproximar as atividades de ensino às diferentes áreas de qualificação e à preparação para a vida ativa. Facilitar as aprendizagens e o estudo do aluno. E apoiar fortemente o professor no seu trabalho. Comece por dar conta das nossas propostas apelativas e motivadoras. Assim, a abrir cada um dos módulos, são apresentados 3 artistas portugueses que desenvolvem a sua atividade criativa em arte urbana. E os seus murais podem ser um bom ponto de partida para explorar temas associados a cada um dos módulos. Em breves vídeos, apresentam-se e dão testemunho do seu trabalho os artistas Mário Belém. Sou ilustrador e artista. Faço muitas coisas diferentes, pinto murais, desenhos para revistas, trabalho com agências de publicidade. Mas sempre tudo relacionado com design. Eu acho que é importante que existam mensagens positivas. Eu trabalho muito com peças coloridas, que brincam muito com a língua portuguesa. Gosto muito do esmaldezito, dos trocadilhos e da forma como isso faz as pessoas sorrirem e interagirem com as peças. José Arve e Mariana Duarte Santos. Para partilhar informação sobre os autores literários e o contexto histórico em que viveram, apostamos nas rubricas Vidas Animadas e A Linhas na História, que tanto têm cativado os nossos alunos. E porque é fundamental motivá-los para o estudo das obras literárias, encontrarão book trailers para despertar a sua curiosidade e apresentar pistas de interpretação. No turbilhão do século XVII, no meio das águas tumultuosas da história, emerge a voz poderosa de Padre António Vieira, e quando o seu sermão de Santo António aos Peixes. Para preparar a leitura e a compreensão dos textos, voltamos a apostar em pontos de partida aliciantes, que tanto podem ser cartoons ou canções, como pinturas, podcasts e trailers de filmes que são tão do agrado dos nossos alunos. The King and Queen are coming to Downton. What? I want every surface to gleam and sparkle. A royal luncheon, a parade and a dinner. I'm going to have to sit down. Apresentamos também informação sobre os géneros literários dos textos estudados. E a fim de fazer a ponte entre capítulos de obras mais extensas, recorremos à rubrica Em Contexto, para que os alunos não percam o fio à meada da narrativa. No caso do romance de Eça de Queiroz, a rubrica Os Maias em Contexto facilita a abordagem integral da obra. Trazemos novidades para auxiliar o aluno na compreensão dos textos literários, com as locuções com o resumo de cada excerto. Preparamos também a rubrica Pró-Essencial, com as ideias principais de um excerto ou de um poema, e notas explicativas laterais, que guiam o aluno no trabalho de compreensão textual. Para a análise das obras literárias, apostamos em questionários de complexidade crescente e tipologia variada, a fim de manter a motivação do aluno e de o desafiar de diferentes modos na tarefa de interpretação do texto. Obrigada, Alexandre. No que diz respeito ao domínio da gramática, é imperativo que os alunos tenham consciência da sua utilidade e importância para que melhorem quer a compreensão leitora, quer a expressão oral e escrita. Neste sentido, ao longo do manual, procuramos que os itens associados a este domínio sejam apelativos, de tipologia diversificada e com um grau crescente de complexidade. Junto destes itens, nos de retoma e nos dos novos conteúdos, encontram sempre uma remissão para o SIGA para que possam rever toda a gramática e consolidá-la através de exercícios complementares. Além disso, para apoiar este domínio,
E claro, também o da escrita, a rubrica Pro em Português ajuda os alunos a tomar consciência da semântica e da ortografia das palavras que mais obstáculos lhes colocam. Por exemplo, será examina-se ou examina-se? Olá a todos! Hoje vamos explorar o Pro em Português que podes encontrar no módulo 4.2 do teu manual. Será examina-se ou examina-se? Vejamos o contexto de utilização destas duas formas verbais. Examina-se corresponde à forma verbal do verbo examinar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, com o pronome se. Já os truques e dicas ajudam a arrumar conceitos, simplificam a linguagem e assinalam situações exemplificativas dos contextos mais comuns em que surgem. Como se verifica neste caso, em que, de uma forma muito visual, os alunos conseguem interiorizar a distinção entre as orações subordinadas substantivas e as funções sintáticas que desempenham. Um pequeno parênteses para referir que os truques e dicas que povoam o Pro em Português se estendem também aos domínios da educação literária, da escrita e da oralidade. A rubrica E Tu, que é constituída por breves atividades, promove a competência comunicativa e o espírito crítico dos alunos, trazendo para o seu cotidiano os temas abordados nos textos e nos áudios em análise. Uma novidade é a articulação da compreensão oral com o domínio da educação literária, uma forma diferente de aprender e de apreender os conteúdos literários das aprendizagens essenciais. Nesta proposta em particular, os alunos veem e ouvem uma animação sobre 2 dos peixes louvados por Padre António Vieira e preenchem uma tabela com as informações solicitadas. No final de cada módulo, para valorizar a leitura e consolidar o hábito de ler, continuamos a contar com o Pro em Leituras, com sugestões de obras do Plano Nacional de Leitura relacionadas com as temáticas do módulo e adequadas aos interesses e perfil dos alunos dos cursos profissionais. O Pro em Cinema, com sugestões de filmes atuais, apresenta propostas de exploração articuladas com as obras estudadas, procurando envolver os alunos nas dinâmicas de sala de aula e aproximando os conteúdos de educação literária dos seus universos de referência. Existem ainda sugestões complementares de filmes que integram o Plano Nacional de Cinema, bem como uma novidade, as curiosidades sobre a sétima arte, com as quais pretendemos conquistar os alunos, tornando-os elementos ativos na sala de aula. Passo agora a palavra à Célia, que nos mostrará de que forma o projeto Pro em Português prepara os alunos dos cursos profissionais para a vida ativa. Obrigada, Carla. Então, como é que o Pro em Português se adequa à área de qualificação dos vários cursos e prepara os alunos para a vida ativa? Através de inúmeras estratégias inovadoras e apelativas. Vejamos alguns exemplos. Ao longo do manual, articulamos as propostas de oralidade e de escrita com a área de qualificação dos cursos. Por exemplo, nesta proposta de oralidade, pedimos o tipo de intervenções possíveis na área profissional do curso para atenuar ou resolver um problema social. Associada a esta atividade está a rubrica Aprendo, neste caso sobre como fazer uma exposição oral, um apoio útil para diversos contextos de intervenção oral formal. Alô, hoje vamos falar sobre a exposição oral de um tema. É algo que nos pedem frequentemente nas aulas, o que nos pode deixar um bocadinho nervosos. Temos que conhecer os assuntos que estamos a falar, temos que preparar a exposição, temos que falar em público, enfim. Mas o facto é que ao longo da nossa vida vamos ser confrontados com este tipo de situações várias vezes. Por isso, preparei algumas dicas para ti, que preparar uma apresentação oral é uma corrida com várias etapas e tu não podes perder o fogo. Portanto, bora lá. Neste segundo exemplo, na escrita, pedimos uma reflexão sobre a importância de os jovens traçarem objetivos de vida. É importante que os alunos estabeleçam uma relação entre essas prioridades e as oportunidades do seu curso profissional. Neste exemplo, o Aprendo é sobre como escrever um texto de opinião. Com estas estratégias, os alunos desenvolvem competências comunicacionais nos domínios da oralidade e da escrita, o espírito crítico e reflexivo no contexto da sua área profissional. Como sabemos, os cursos profissionais constituem uma oferta formativa de dupla certificação que permitem, por um lado, o prosseguimento de estudos, mas que também formam os alunos para a inserção no mercado de trabalho. Colegas, temos uma novidade este ano, as práticas simuladas. Atividades práticas associadas às diferentes áreas dos cursos que permitem ao aluno adquirir competências fundamentais para a vida ativa e relevantes para o seu perfil profissional. Por exemplo, escrever mails ou cartas de acordo com a natureza da informação e com os interlocutores a quem se destina essa informação. Criar o perfil profissional para divulgação em plataformas como o LinkedIn. Neste ambiente de simulação, torna-se evidente a importância do português para o mundo do trabalho, seja qual for a área profissional. Pro no mercado de trabalho. E-mail. Atualmente, o e-mail é uma ferramenta essencial para comunicar com as empresas de forma eficaz.
Sabemos que o público do ensino profissional tem uma apetência especial para atividades práticas, sobretudo se forem desenvolvidas na sua área de estudo. Como podemos tirar partido dessa motivação intrínseca? Com o nosso Português em Ação, colegas, diversificamos estratégias e proporcionamos o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com propostas concretas para as áreas como hotelaria e turismo, saúde e desporto, informática e multimédia e também gestão e marketing. Vejamos este Português em Ação a propósito do sermão de Vieira e a partir de um cartoon. Podemos fazer apenas, entre aspas, a exposição oral ou escrita relacionada com as causas e consequências das vagas de migração. Ou podemos ser mais ambiciosos e desenvolver projetos diferentes com as turmas, se assim o entendermos. Os alunos de hotelaria e turismo poderão desenvolver o projeto Boa Cama, Boa Mesa, com o levantamento de locais de interesse para alunos estrangeiros. Ou ainda um almoço multicultural. Mas os alunos de áreas de Economia e Gestão poderão implementar e divulgar um gabinete de apoio ao imigrante na sua comunidade escolar. Colegas, com o Português em Ação, estamos a cumprir as aprendizagens essenciais do português, a contribuir para a construção do perfil do aluno à saída do ensino secundário, a corresponder à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e tudo isto dentro do âmbito da área de formação profissional da turma. Todos estes projetos têm um roteiro de trabalho e sugestões de avaliação na aula digital. No dossiê do professor existe um separador português profissional, com textos de leitura e gramática ajustados às áreas profissionais específicas de cada curso, com certeza mais motivadores para o grupo turma. Também propostas de avaliação individual, de trabalho de pares ou de grupo, auxiliando o professor com ferramentas de avaliação alinhadas com o perfil do aluno do ensino profissional. Conhecemos bem o trabalho envolvido na avaliação do ensino profissional, nomeadamente para a recuperação de módulos em atraso. A escola deve proporcionar experiências gratificantes a partir de recursos e estratégias diversificados. Como promovemos essas estratégias no PRO em português? Colegas, como novidade, temos este ano os desafios em equipa. Atividades de educação literária em grupo para novas dinâmicas em sala de aula, bem a gosto dos alunos. A rubrica Desafios em Equipa apresenta sempre duas dimensões. Desafio 1, de análise textual. Desafio 2, de relação do texto com a atualidade e com a realidade do aluno. O exemplo que trazemos hoje tem o primeiro desafio em equipa, com os vários episódios da crítica de costumes de Os Maias, e um segundo desafio a partir de uma canção de Sérgio Godinho. Ouçamos um excerto deste clássico da canção portuguesa. A princípio é simples, anda-se sozinho. Passa-se nas ruas bem devagarinho. Está-se bem no silêncio e no burburinho. Bebe-se as certezas num copo de vinho. E vem-nos à memória uma frase batida. Solicitamos aos alunos que reflitam sobre qual é o maior desafio de Portugal, estabelecendo assim a ponte entre as críticas realizadas por Eça de Queiroz e a sua atualidade. Ou neste segundo exemplo, em que analisamos em grupo um soneto de Antero e pedimos aos alunos que reflitam sobre a relevância do sonho em Antero e na realidade atual que o cartoon espelha. É evidente como os temas literários, apesar de séculos de distância, estão na verdade bem perto de nós. Ao longo do ensino secundário, a disciplina de português permite aos alunos não só consolidar aprendizagens, mas também aprofundar competências comunicativas fundamentais para a realização pessoal, profissional e para o exercício de uma cidadania consciente e interventiva. Ser pró em português é mesmo essencial. Passo a palavra à Joana. Até breve. Muito obrigada. Obrigada, Célia. Pretendemos preparar os nossos alunos para o futuro e garantir que o desenvolvimento das suas competências é feito de forma consistente. O PRO em português não só facilita as aprendizagens e o estudo dos alunos, como também permite que as desenvolvam de forma autónoma, simples, segura e, sobretudo, eficaz. Para todos os conteúdos de educação literária e gramática, sejam novos ou de retoma, encontramos fichas informativas apresentadas de forma clara, objetiva e prática. Nestas fichas, rapidamente os alunos conseguem aplicar e praticar os conteúdos, como verificamos neste exemplo sobre a coerência e coesão. A partir de um texto de Bruno Nogueira, apresentamos exercícios em que o aluno identifica os diferentes processos de coesão textual
e a partir de um cartoon de Hugo van der Ding, pede-se ao aluno que identifique os princípios da coerência. Trata-se de atividades curtas de diferentes tipologias que tornam as aprendizagens mais significativas e que ajudarão os alunos a aperfeiçoar não só a compreensão e expressão oral e escrita, mas também a sua consciência linguística. Para sistematizar e consolidar os diferentes conteúdos de educação literária de cada submódulo, surge a rúbrica Em Síntese, que esquematiza e resume de forma objetiva e clara tudo o que o aluno deverá considerar no seu estudo das obras e autores abordados. Como novidade, surgem os códigos QR, através dos quais os alunos acedem às sínteses em português e em inglês. Apesar de trabalharmos a nossa língua materna, é sempre importante apoiar os alunos das diferentes nacionalidades que procuram cada vez mais o nosso país. Neste mesmo sentido, surge no final de cada submódulo um questionário muito breve, denominado Sei ou Não Sei, eis as questões, onde os alunos poderão rever e autoavaliar os conhecimentos adquiridos. Ao longo de todo o manual, são apresentados mais códigos QR, através dos quais é possível aceder a podcasts, quizzes, pratica e consolida atividades interativas e a Escape Games, presentes na aula digital, para consolidação e verificação rápida dos conteúdos. Para solidificar os conteúdos abordados, apresentamos uma ficha formativa que coloca os alunos à prova nos diferentes domínios da disciplina: compreensão do oral, textos de educação literária associados ao módulo em estudo, com um questionário semelhante ao da avaliação externa, texto não literário para trabalho da leitura e da gramática e a escrita. Para concluir a consolidação e sistematização dos conteúdos, o questionário Já Sou Pro permite uma autoavaliação dos diferentes domínios trabalhados ao longo de todo o módulo. Deste modo, é possível a autorregulação do estudo e o diagnóstico das dificuldades evidenciadas pelo aluno. No final do manual, para permitir um acesso rápido aos diferentes géneros textuais contemplados para a expressão oral e para a escrita e aos conteúdos gramaticais, surge o SIGA, Síntese Informativa e Gramatical de Apoio. No SIGA, apresentamos exercícios de diferentes tipologias que permitem cimentar os conteúdos gramaticais trabalhados ao longo do manual. Adicionalmente, são apresentados códigos QR para acesso ao Pratica e Consolida atividades interativas. Este não é mais do que um banco de atividades interativas, apelativas e práticas que acompanham os conteúdos do manual para que os alunos possam efetivamente reforçar e consolidar as aprendizagens. Passo agora a palavra à Carla. Muito obrigada. E de que forma procuramos facilitar o trabalho do professor? Pois bem, no dossiê do professor disponibilizamos inúmeros materiais diversificados. Destes destacamos as novidades: os roteiros de visitas de estudo por obra e autor, as fichas de gramática por conteúdo e por módulos, bem como o texto integral da obra à abóbada e respectiva didatização, que pode ser uma opção alternativa à obra de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, presente no manual. Por fim, nas propostas de textos de leitura ajustados aos cursos profissionais, incluímos, além dos que já tínhamos no ano anterior, textos para os cursos de Moda e Design, Agricultura e Espaços Verdes. É claro que este é um dossiê sempre em construção e por isso comprometemos a enviar materiais complementares ao longo do período de vigência do projeto. Já com a publicação Questões de Aula, pretendemos apoiar quer os colegas, quer os alunos. Conhecemos bem as dificuldades por que passamos todos os dias, bem como os inúmeros desafios que enfrentamos dada a diversidade de ritmos de trabalho e de aprendizagem. Por isso, disponibilizamos questões de aula para todos os domínios e conteúdos, bem como materiais para a recuperação de módulos, estes últimos disponibilizados em formato interativo, com correção automática, o que é desde logo extremamente útil quer para nós professores, quer para os alunos, dado que o feedback é imediato. A avaliação inclusiva visa apoiar o ensino diferenciado e assim dar resposta a alunos que apresentem maiores fragilidades. A brochura Roteiro de Estudo Autónomo está organizada por módulos com sumários, sugestões de recursos, tarefas e propostas de autoavaliação. É também um instrumento importante para não só promover o estudo autónomo, dando resposta aos diferentes ritmos de trabalho e de aprendizagem, mas também diversificar estratégias e dinâmicas em contexto de sala de aula. Já a publicação Português Língua Não Materna para o nível A2 apresenta um conjunto de fichas de trabalho por vários domínios organizadas por temas do cotidiano dos jovens. Uma vez que os alunos estrangeiros são uma realidade cada vez mais presente nas nossas salas de aula, esta será certamente uma ajuda de grande valor.
Não queríamos deixar de destacar o importante contributo do professor Dr. Joaquim Azevedo, que nesta publicação explora 5 importantes temas para que se continue a progredir e a inovar no ensino profissional. O pressuposto de que nenhum só aluno pode ser deixado para trás, a importância da participação ativa e codecisora dos alunos, o enriquecimento curricular, a aprendizagem modular e, finalmente, a aprendizagem baseada em projetos. Queremos ainda dar conta da riqueza e da diversidade dos recursos digitais disponíveis para trabalharem com o PRO em português. Mas, para uma visão mais global, vamos espreitar um pequeno vídeo. Tire o máximo partido do mundo digital do PRO em português. Vídeos Artista em Cartaz, artistas plásticos atuais dão um mote à temática do módulo. A liberdade e os direitos humanos são 2 aspectos que estão completamente subentendidos e inerentes à prática da criação artística. Explore as linhas do tempo, as animações vidas desenhadas. Conheces Padre António Vieira ou queres que faça um desenho? Padre António Vieira foi um sacerdote português e ponto histórico. O Barroco é um movimento artístico que floresceu em Itália para motivar para a leitura book trailers de todas as obras literárias. Portugal mergulhado em sombras do passado, onde o destino e a tragédia se entrelaçam. Surge Frei Luís de Sousa, uma obra-prima do dramaturgo Almeida Garrett. Para apoiar a compreensão dos textos de educação literária, encenações... Porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Aqui não morre ninguém sem mim. E encenações comentadas, tutoriais de oralidade. Mas atenção, a planificação da exposição oral deve ser feita por tópicos, porque afinal de contas, tu vais falar, não vais ler, certo? E de escrita que ajudarão os alunos a falar e escrever melhor. Esclarecer um ponto de vista sobre um tema, defender uma tese. Referir argumentos pertinentes que sustentem esse ponto de vista. Os vídeos PRO em português esclarecem as dúvidas da língua. Será de mais em separado ou de mais tudo junto? Vejamos o contexto de utilização destas 2 palavras. De mais em separado é uma locução adverbial que significa excessivamente, demasiado. E, em resumo, síntese em áudio dos textos de educação literária. Exórdio, capítulo 1. Padre António Vieira desenvolve o conceito predicável partindo da frase bíblica. Como preparação para a vida ativa, as animações PRO no mercado de trabalho. Um e-mail bem estruturado segue geralmente algumas partes principais. Explore ainda sínteses e resumos, quizzes, escape games e também ao Pratica e Consolida, que inclui atividades interativas para todos os módulos. Como grande novidade, para além do manual poder ser todo automaticamente traduzido para 80 línguas, o PRO em português tem sínteses e resumos em áudio traduzidos em inglês. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. Speaking in an indirect manner, the speaker queries the Maranhão settlers on... Manual interativo. Todos os recursos do PRO em português estão já prontos a usar e inseridos nas páginas do manual interativo. Hoje iremos falar sobre o sermão. Faça a leitura acompanhada dos textos com locução e destaques em simultâneo. Voltar-me da terra ao mar. Resolva as atividades escrevendo nas páginas e faça a correção automática. Projeta em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade da página. Aceda às fichas do dossiê do professor sem sair da página. É mesmo prático de usar. Tudo disponível online e offline através de download da aula digital. Recuperação de módulos. Todas as fichas de recuperação de módulos também estão em formato interativo com correção automática. Aulas interativas com sumários. Os seus planos de aula prontos a usar. Com sumários e recursos selecionados para cada aula, projeta a sequência de aprendizagem ou partilhe com os seus alunos. Smart. Ferramenta de estudo autónomo gratuita com licença oferta. Sínteses, vídeos e quizzes permitem rever o essencial da matéria e receber feedback. Animações, PRO em memória, desafio literário.
gramáticas interativas, TikToks literários para todas as obras das AN, apresentações em PowerPoint, super banco de revisões, roteiros de estudo autónomo, Kahoot, testes interativos e muito mais em www.proportugues.te.pt. Dê o salto e ligue-se já! Aula digital, aprender é incrível! E estamos mesmo a terminar. Acreditamos que o nosso projeto está cada vez mais pró. E mais pró porquê? Porque prepara e apoia o aluno em todos os domínios. Porque reúne recursos e materiais ajustados à realidade dos alunos do ensino profissional, essenciais para a integração na vida ativa. E porque otimiza e facilita o trabalho do professor através do manual interativo e de uma ampla variedade de recursos digitais cativantes e motivadores. Muito obrigada a todos e até breve. Lei Educação. Um ponto de encontro.